Muito obrigada, bom dia, ainda é bom dia a todas e todos presentes. Queria agradecer o convite, queria agradecer imensamente a Isabela pela realização desse seminário, né, os 2 dias cheios, ontem não tinha nem lugar para sentar, e também a criação do Lab China, obrigada por isso. E é uma enorme honra, né, debater, né, com meus 2 professores, um professor na PUC e outro aqui na UFRJ. Essa mesa, enquanto eles falavam, tentei escrever os principais pontos. E eu acho que a minha ideia, eu vou tentar simplesmente dar uma pincelada, recuperar alguns pontos e fazer algum link também com alguns aspectos que foram, né, falados ontem, alguns links que eu consegui aqui rapidamente fazer, e talvez algumas falas no que eu fui provocada. O Luiz Fernandes, ele começa, né, fazendo um paralelo extremamente interessante, né, com a União Soviética e com a China, e iluminando, acho que é um ponto central, que é constante, né, foi constante nessa mesa e também ontem, a importância da perspectiva histórica, dos processos institucionais historicamente construídos e já embutido uma visão de longo prazo, tanto na interação, né, com os países, né, com a União Soviética, que veio se consolidar, mas também essa construção desse processo social e político institucional construído, né, e adaptado, né, mas principalmente isso também fica muito forte, todo o pensamento do Cassiolato, né, a visão de longo prazo, que eu acho que vai ser praticamente a linha mestra que eu vou seguir, vai ser nessa fala, né. O Cassiolato imediatamente depois faz uma apresentação bastante completa, extensa, passando rapidamente por vários pontos interessantes, e um dos pontos que eu queria ressaltar e trazer novamente é a importância de compreender, né, pensar a China e pensar a ciência, tecnologia e inovação dentro do cenário, né, de cada vez mais forte dessa intensa financiarização da economia, né, e como compreender as estratégias das transnacionais, né, as transnacionais e a relação com o Estado, né. E um questionamento que é extremamente válido dessa capacidade dessas transnacionais, né, de estar promovendo inovações radicais, ou seriam apenas cada vez mais incrementais, esse questionamento, essa crítica, que eu acho que vale a gente trazer isso para o debate, né, cada vez mais os processos de inovação, você tem quase que uma lente de aumento para tentar estimular, mas será que a gente está tendo esses processos? Então, acho que é um questionamento extremamente importante. Agora, no final, ele já salientou, mas assim que ele colocou o exemplo da Apple, não sabia que ele ia depois explicitar isso, acho que dialoga muito com a fala do Medeiros, que a gente poderia explorar essa ideia da fabricação e de design, e até que ponto a gente está conseguindo, né, os desafios estão colocados, né, do Made in China para o Design in China, e em que setores a gente está conseguindo fazer esse avanço, em que setores a gente é ótimo, né? Que setores a China está conseguindo fazer esse avanço e que setores ainda merece. Eu acho que, na verdade, ficou isso presente desde a fala de ontem e de forma não tão explícita, acho que vale a gente repassar. E, claro, o que são essas empresas privadas chinesas, né? Eu acho que isso já iniciou na própria apresentação da Isabela, e é extremamente importante essa retomada, né, desse conceito e a necessidade que a gente tem de sempre colocar esses óculos, né? Porque quando a gente vai analisar, a gente usa os nossos óculos. E isso me lembra rapidamente quando eu comecei a fazer uma pesquisa de campo na China, né, extremamente nervosa, criei coragem, fui até a China, fui fazer uma pesquisa de campo. Primeira pergunta, meu primeiro entrevistado no questionário, que eu fiquei 6 meses, pedi ajuda para todo mundo. E a minha primeira pergunta, eu queria entender a relação daquela empresa, que era teoricamente privada, com o Estado. E eu tentei fazer essa pergunta.
e o entrevistado ele não entendeu o que eu quis dizer. E eu tentava, não, mas qual a sua relação? Ele respondia do âmbito pessoal. Ah, muito boa, eu faço parte do partido, tenho esse cargo. No meio eu entendi, não tem a diferenciação, né? Por mais que... e eu estava tentando entender a diferença em eólica das empresas privadas e estatais, e eu queria um dado, eu queria uma resposta específica, né? O Estado ajuda essas empresas e não ajuda aquelas. E depois eu fui ver que, na verdade, a gente tem que compreender de uma forma mais histórica, mais sistêmica, mais holística, e não ter, né, quando a gente fala o privado, não é o privado que a gente está falando. E aí já foi a primeira lição. Pesquisa de campo é ótimo, porque vai por baixo rapidamente a grande coisa que a gente constrói, e a gente percebe que os nossos conceitos estão extremamente viciados. Então, eu fiz essa fala bastante em diálogo, né? A apresentação, né, ontem, que aconteceu na mesa. O Castellato já passou bastante números, né, como as empresas, na verdade, têm fortes relações, seja com as universidades, né, com o Chinese Academy of Science, ou com o governo da província, o governo local, né, ou até mesmo com outras estatais, que aí sim são mais diretamente relacionadas, mas precisa conseguir analisar essa teia, né, e não cair de forma bastante simplificada. Eu acho que um outro aspecto que eu achava extremamente importante, né, dado que foram muitas informações, é o processo de inovação enquanto um processo sistêmico, histórico e de longo prazo, né? Quando a gente tenta pensar, se você se restringe às políticas que seriam, teoricamente, né, as de ciência, tecnologia e inovação explicitamente, eu acho que você pega um quadro muito simplista da realidade, né? Como já foi colocado, mas eu achava importante trazer o poder da compra do governo, da demanda, a prioridade de compra para empresas locais, necessidade de entrar como joint venture, o próprio sistema de patente, que ao final foi sinalizado. Você tem todo o sistema realmente de inovação chinês focado e direcionado, né, e apoiando, mas, claro, com falhas e coisas a serem melhoradas, né, não é... como, por exemplo, quando o Deng Xiaoping define, né, como terras raras, né, como ele diz que as terras raras vão ser para a China, como o petróleo é para o Oriente, né, ele já está, desde acho que foi em 82 que ele fez essa fala, né, já está sinalizando e direcionando para uma visão estratégica. Outra coisa que eu acho extremamente relevante é que a rápida capacidade de adaptação das políticas de inovação chinesa, em alguns aspectos. Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de campo, eu estava também com as minhas ideias de que, não, então, a China usou fortemente a medida de que, para entrar, para produzir na China, você tem que fazer uma joint venture, por exemplo. E o cenário já tinha mudado completamente. Porque, a partir do momento em que houve uma capacidade de aprendizado e que não era mais necessário, que as empresas locais estavam com vantagens, né, conhecendo a cadeia, né, já tinham aprendido da joint venture, já tinha se deslocado, já tinha feito o processo de aprendizado, essa medida já não era mais necessária e ela cai. O que faz, quando a gente tenta analisar o objeto, fica, poxa, mas como? Então não precisa? Não, porque o tempo já passou, o processo de aprendizado aconteceu e a política acompanha e muda, né? Eu acho que isso Em outro ponto, dado que essa mesa também, o tema dela fala, né, de sustentabilidade, que foi mencionado rapidamente, a ideia, como o governo conseguiu interiorizar a visão da questão das questões relacionadas à sustentabilidade, das áreas relacionadas à ciência, tecnologia e inovação relacionadas à sustentabilidade como estratégico, né? E se você analisa os documentos, né, o Castellato citou rapidamente o documento que cita as estratégias de médio e longo prazo para a ciência, tecnologia e inovação de 2005 a 2020,
você começa a ver uma sinalização já, né, que é onde fica mais fincado o Indigenous Innovation, que isso está atrelado também a fortes investimentos, né, e usar toda essa gama de política direcionado para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à sustentabilidade. Então, uma estratégia de se tornar líder na tecnologia em determinados nichos. Então, isso é uma provocação, porque, claro, a China... Enfim, daqui a pouco eu falo o que eu acho disso. Então, você vê rapidamente, né, também no programa, né, nesse plano que é lançado, com todas as aspas, né, que o Cassolato já falou da diferença da pesquisa básica, né, a pesquisa básica tendo essa definição como mais estratégica e prioritário do jeito que a gente conhece. Quando você analisa esse documento, você vê, por exemplo, os recursos, o maior pacote de pesquisa básica se destina à energia sustentável, agricultura sustentável e tecnologias relacionadas à mudança climática. Por exemplo, se você abre o documento lá mais de forma mais explícita, né? Outra política, né, que fica mais explícita essa estratégia. Em 2008, né, como a maioria dos países do mundo, você tem fortes pacotes fiscais, né, sendo implementados, né, uma política anticíclica e um viés, né, e os próprios dados que a Cassolato mostraram, a China lidera, né, os dados 586 bilhões, o equivale a 13% do PIB dela em 2018, e relacionado a isso, ela foi o país que a porcentagem que mais destinou entre várias aspas, do pacote verde, né? Isso já determina como uma liderança nesses nichos, né? E a partir daí você pode vendo várias políticas, né, que são determinadas nesse pacote específico, só para abrir um pouquinho essa caixinha do que são os pacotes verdes, né? Estava mais destinado a veículos de baixa emissão de carbono, os smart grids, né, a tecnologia de água. A China tem uma questão fortíssima, né, de água. Você tem uma escassez de água potável, você tem grande parte dos lençóis já estão contaminados, uma grande parte dos rios, as águas não podem nem ser utilizadas para uso industrial. Então tem esse pacote muito significativo que vai para a água, construções sustentáveis, projeto de proteção ambiental, né, e ferrovias, né. E isso vai na sequência, assim, eu não vou enumerando, né, o 12º plano quinquenal, você já vê também energias renováveis com um destaque muito grande, né, você consegue perceber isso. E 2008 também tem uma nova política, né, justamente para a parte dos carros elétricos, para apoiar, né, ela começa a apoiar as bicicletas elétricas, já é um processo, né, tentando enxergar e mirar para os carros elétricos, então você já faz essa trajetória tecnológica. E se você começar a analisar também os dados da balança comercial nas tecnologias ambientais no mundo, né, tecnologias ambientais definidas pela OCDE com todos os limites e problemáticas que isso tem, comparações internacionais, etc. e tal, né, relevando isso tudo, você começa a ver que a China está cada vez mais superavitária, né, nesses bens, né. Mas e dentro dessa estratégia que emerge todo o desenvolvimento chinês em energia eólica e nas energias renováveis, né? Eu acho que a gente não pode, se você pega os dados e para você conseguir entender como ela sai, né? Como alguns, acho que o Cassolato mostrou o gráfico de praticamente não ser produtora, né, dos equipamentos eólicos e usar pouco energia eólica, é o maior crescimento registrado da história, né? Ser a maior produtora de energia eólica, às vezes rivaliza, né? China e Estados Unidos, né? Tá sempre qual que é o primeiro, né? Em 2015 foi a China, a Goldwind passou em primeiro, agora a Vestas passou, eles estão sempre mais que
em pouquíssimos anos, você tem, com certeza, 3 entre as 10 maiores produtoras de aerogerador, e você tem a maior capacidade instalada em muito pouco tempo. Se você tenta analisar só uma política setorial, ou se você não consegue compreender. Por isso que eu achei que a fala, né, começando já com o processo histórico, né, e o Cassolato ressaltando essa gama de instrumentos que vai desde a patente até a política comercial, a política externa, todos esses setores, é que você consegue dar uma explicação um pouco mínima, mas claro que os enigmas ainda continuam aí, do que acontece. Sem querer me estender muito, assim, foi mais ou menos isso, né, que acontece em Eólica. Você tem essa percepção, né, que o Estado precisa criar essa infraestrutura, né, que isso vai ser uma grande demanda, e ele realiza esses investimentos estruturais. Então, você tem, por exemplo, a Goldwind, que ela começa a fazer os aerogeradores primeiro licenciados, por exemplo, e depois, num segundo momento, ela vai e compra a empresa, né, a Venice, né, uma alemã, de altíssima tecnologia, de médio porte, justamente, e depois já está fazendo, né, o co-design e esse caminho da fabricação para o design, né, com todos esses instrumentos falados e citados, né. Então, isso com certeza já está acontecendo em solar e vai acontecer. Isso não significa que o Sistema Nacional de Inovação Chinês não tem enormes desafios. Ele tem enormes desafios, principalmente em eólica, por exemplo, você teve um problema de transmissão que não foi ligado à rede. Você tem vários, não quero de maneira nenhuma dar ideia, né? Os próprios problemas sociais que já foram fortemente mencionados ontem, né? E ela continua com o desafio ambiental, né? O que é interessante é que você tem essa visão ambiental atrelada à ciência, tecnologia e inovação, que está cada vez mais forte nos documentos, mas isso né, linkando, né, com toda essa perspectiva histórica, isso não consegue reverter, ou está muito longe ainda de reverter, os danos ambientais causados por esse processo global, né, da migração das empresas, buscando a redução de custo, que foi bastante falado na palestra, acho que do Eduardo ontem, né, que vai para a China e que vai fazer todo esse processo de produção, né. Então, por exemplo, é até interessante que tem todas essas políticas e os números são impressionantes em termos de desenvolvimento tecnológico, mas em janeiro mais de 50, bem mais de 50 cidades, né, províncias, estavam com alerta vermelho de poluição e teve um momento muito crítico. Então, aí já é uma outra estratégia, mas só para que, pela primeira vez, a China está decidindo botar imposto sobre a poluição, que aí é uma outra estratégia, né, que eu não sei até quanto vai, porque se isso coloca em risco o desenvolvimento ou não, se começa a taxar, não sei, estou colocando essa questão mesmo para o debate. Então, eu acho que os desafios eles são inúmeros, né, cada vez se juntar a questão ambiental. Um ponto que é extremamente importante, eu não acho que teve nenhuma guinada da estratégia, faz parte do Indigenous Innovation, quando você tem o sistema de inovação focado para as fragilidades do país, né, que são as fragilidades ambientais, né, que a China perde, enfim, perde PIB, são várias mortes associadas à questão da água. Então, você usa o sistema não é aquela ideia extremamente naive, né, de sustentabilidade como sendo um freio ao capitalismo. Muito pelo contrário, é um espaço de valorização, realização e de expansão do capital nesse green economy, né? E que a China aposta e vai, mas com as suas contradições, né? Se o sistema capitalista já tem uma contradição inerente, China já é extremamente complexa, a sustentabilidade é mais ainda. Se juntar todos esses elementos, você vê ainda que, ao mesmo tempo que ela entende como estratégia, ela tem essa contradição ainda de 40% dos rios, né? Isso é segundo a WWF, não pode dar água, não pode nem ser utilizado para os bens para fins industriais. Então, você tem toda essa complexidade. Então,
Essas são as coisas que, rapidamente, eu consegui pensar. E a última frase é: se Celso Furtado, então, está em Pequim, vamos trazer ele de volta. Porque a gente está precisando muito. Deixa o Adam Smith, né, entre aspas, né, acho que ele nunca esteve lá, mas deixa o Adam Smith em Pequim, e a gente traz o Celso Furtado aqui para fazer o Indigenous Innovation, né, voltado para as nossas necessidades do país. E é isso. Obrigada. Obrigada.